Enquanto o mundo focava nas praias da Normandia e no desembarque aliado em 6 de junho, uma ofensiva ainda maior e devastadora se preparava no leste. Em 23 de junho de 1944, a União Soviética lançou a Operação Bagration, um vasto e esmagador ataque militar direcionado ao próprio coração da frente oriental de Hitler. Apesar de sua escala impressionante, a operação se tornaria uma das campanhas menos divulgadas da Segunda Guerra Mundial. Ainda assim, foi o verdadeiro ponto de ruptura da supremacia militar da Alemanha nazista. Após vencer a Batalha de Kursk em 1943, o Exército Vermelho assumiu definitivamente a iniciativa estratégica. Aquele momento encerrou o poder ofensivo alemão no leste. Nos meses seguintes, as forças soviéticas libertaram quase toda a Ucrânia no sul e empurraram os alemães de volta de forma constante nos setores do norte. Mas no centro, nas vastas florestas e planícies da Bielorrússia, a Wehrmacht ainda se mantinha firme. Aqui, o grupo de exército centro-alemão ocupava uma posição perigosamente sobreestendida. Chamado de Varanda Bielorrussa pelos soviéticos, esse território avançava em direção às linhas soviéticas, formando um saliente vulnerável e fácil de cercar. Em maio de 1944, o alto comando soviético, Stavka, já preparava um plano ambicioso para eliminar toda essa fortaleza alemã. O objetivo era claro: aniquilar 4 exércitos alemães em uma frente comparável em tamanho a todo o Reino Unido. Se tivesse sucesso, o Exército Vermelho alcançaria suas fronteiras pré-guerra e destruiria o pilar central das defesas orientais da Alemanha em um único golpe. Seria nada menos do que um golpe mortal para a posição alemã no leste. No centro dessa operação estava um estreito corredor de terra entre os rios Dvajna Ocidental e Dnieper, a histórica ponte de terra de Smolensk. Ela há muito tempo servia como a principal rota de invasão para Moscou, e quem a controlasse tinha um acesso direto ao interior da Rússia. As forças alemãs a mantinham firmemente, com uma frente de 600 milhas defendida por 4 grandes exércitos de norte a sul. Eram 3º Exército Panzer, Coronel-General Georg Hans Reinhardt; 4º Exército, Coronel-General Kurt von Tippelskirch; 2º Exército, Coronel-General Walter Weiss; e 9º Exército, General de Infantaria Hans Jordan. O grupo de exércitos centro tinha 38 divisões, porém sua força real era bem inferior ao que mostrava. Essas 38 divisões somavam cerca de 50 mil homens, muitos deles com efetivo reduzido e exaustos. As forças tinham apenas 120 tanques operacionais, 450 canhões de assalto autopropulsados e 775 aeronaves da 6ª Frota Aérea para apoiá-las. Apesar do nome, o 3º Exército Panzer não tinha nenhum Panzer. Todas as forças blindadas disponíveis tinham sido transferidas para o sul para se prepararem para um avanço soviético na Ucrânia, um avanço que nunca aconteceu. Isso deixou o setor central exposto e criticamente subdefendido. O alto comando alemão supôs que a próxima grande ofensiva soviética seria pelo sul. Para enfrentar essa ameaça, a maioria das reservas de Panzer foi posicionada a oeste dos pântanos de Pripyat, na crença de que Belarus era uma preocupação secundária. Esse erro de cálculo se mostraria desastroso. O agravante foi a recusa inflexível de Adolf Hitler em ceder território, mesmo diante de grandes probabilidades. Decidido a manter todo o território, ele declarou cidades e vilarejos estratégicos em Belarus como fortalezas. Esses locais deveriam ser defendidos até o fim, sem permitir retirada. Essa obsessão por pontos de defesa simbólicos tirou da linha alemã a iniciativa de mobilidade e a chance de se reagrupar sob pressão. O marechal de campo Ernst Busch, comandante do grupo de exércitos centro, reconheceu a catástrofe próxima. Em 20 de maio, ele fez 2 propostas a Hitler para retirada parcial. A primeira sugeria recuar até o rio Dnieper, a segunda até o Berezina. Ambas teriam encurtado a frente e criado reservas muito necessárias, mas Hitler rejeitou ambos os planos imediatamente. Para ele, recuar era traição.
A linha de frente manteria a fortaleza, as cidades seriam defendidas até o fim. Essa única decisão, tomada não em algum bunker distante, mas no círculo interno do poder em Berlim, selou o destino do grupo de exércitos Centro. O Exército Vermelho estava prestes a atacar com força avassaladora, e os alemães iriam enfrentá-lo esticados, frágeis, imóveis e abandonados pelo próprio comando. Ainda ouço o estrondo distante que nos acordou antes do amanhecer. Por volta das 3 da manhã a terra parecia tremer. No setor, uma súbita rajada de artilharia rompeu o silêncio, canhões bombardeando nosso arame farpado, seguidos pelo assobio dos projéteis sobre nossas cabeças. Acordei de repente, calcei as botas às pressas e peguei meu rifle. Lá fora, a linha de frente era um caos de traçantes e gritos de pânico. Os homens corriam para frente, para trás, para os lados, ninguém sabia para onde ir. Nossa companhia estava entrincheirada perto de Orsha, com poucas tropas. As ordens eram para segurar até o reforço chegar, mas não fazíamos ideia de onde o reforço poderia vir. Na penumbra, vi formas se movendo nos campos, infantaria soviética avançando rápido, rastejando entre as vibrações no solo. Tanques os apoiavam, avançando devagar pelas brechas nas árvores. Nossos telefones estavam mudos, o rádio chiava estática, depois silêncio. O mapa em minha mão já estava desatualizado. Atiramos nos soviéticos sempre que possível. Alguém gritou uma ordem, mas não consegui saber de quem era. A fumaça aumentou, um projétil explodiu destruindo a cabeça do homem atrás da SEB e os homens atrás de mim caíram. Eu me pressionei contra o chão e fiquei abaixado. Tudo era um borrão estranho, tanta confusão e medo. Naquela manhã, as linhas não resistiram. A ordem alemã para segurar foi abafada pelo som do colapso. Ao anoitecer, tínhamos recuado 2 linhas deixando homens feridos para trás, e isso foi só o primeiro dia. Eu ainda não sabia o quão profundamente a armadilha se fecharia. Mais soldados alemães morreriam nas primeiras semanas da Operação Bagration do que tropas americanas perderam em campanhas inteiras no Pacífico. No primeiro mês da ofensiva, o grupo de exército Centro teve mais baixas que o exército dos Estados Unidos da América nas batalhas do Bulge, Iwo Jima e Okinawa somadas. Essa foi uma destruição em uma escala que superava qualquer coisa que estivesse acontecendo na Europa Ocidental naquela época. Um desastre tão grande que destruiria o eixo da frente oriental de Hitler. A Operação Bagration recebeu esse nome em homenagem ao general Piotr Bagration, um herói celebrado das guerras napoleônicas. O Exército Vermelho reuniu uma concentração extraordinária de homens para a ofensiva. O grupo de exércitos Centro enfrentava 4 grandes frentes soviéticas. No norte, a primeira frente do Báltico sob o comando do tenente-general Ivan Bagramian, depois a terceira frente bielorrussa, sob o comando do coronel-general Ivan Cherniakovsky. Abaixo deles, a segunda frente bielorrussa sob o comando do general Grigory Zakharov, e finalmente, a primeira frente bielorrussa sob o comando do coronel-general Konstantin Rokossovsky. Essas frentes juntas formaram a maior concentração de forças já vista na frente oriental. Ao todo, 1.670.000 soldados soviéticos estavam prontos para atacar. Eles contavam com 33.000 canhões morteiros e 5.800 tanques e canhões autopropulsados. Cada frente de exército recebia tanques ou unidades mecanizadas para explorar avanços, enquanto brigadas de tanques eram incorporadas às divisões de infantaria para abrir brechas nas linhas alemãs. No céu, 5 exércitos aéreos, com 5.300 aeronaves, incluindo quase todos os bombardeiros de longo alcance da Força Aérea Vermelha, apoiaram a ofensiva. Atrás das linhas alemãs, 140.000 partisans sob comando de Moscou prepararam-se para sabotar ferrovias, comunicações e depósitos de suprimentos, garantindo que qualquer retirada alemã virasse caos. Os soviéticos aprenderam lições amargas nos primeiros 3 anos de guerra. As tropas alemãs dominavam a defesa e só a superioridade numérica nem sempre bastava para vencê-las. O Exército Vermelho respondeu criando corpos de artilharia de grande calibre e tamanho inédito. Cada um continha cerca de 1.100 canhões pesados, variando de peças de campanha de 76 mm até enormes artilharias de cerco de 203 mm, junto com baterias dos temidos lançadores de foguetes Katyusha, cujas salvas podiam obliterar seções inteiras da linha de frente.
Em 1944, a indústria soviética produzia material de guerra rapidamente. O excelente tanque médio T-34 com blindagem inclinada tornava a maioria dos canhões antitanque alemães de 50 mm inúteis. Contra ele, os defensores alemães foram obrigados a improvisar, recorrendo a minas, cargas explosivas, Panzerfausts e outras armas de curto alcance para destruir os blindados soviéticos. Com a ajuda dos Estados Unidos da América pelo Lend-Lease, o Exército Vermelho, em 1944, era bem mais móvel que em 1941. Caminhões, jipes e até locomotivas americanas ajudaram a dar às forças soviéticas um nível de motorização que seus adversários alemães já não conseguiam igualar. Essa mobilidade seria crucial quando os avanços viessem. Ainda assim, mesmo com essas vantagens esmagadoras, o Exército Vermelho ainda lutava para igualar o profissionalismo e a finesse tática das forças alemãs que enfrentava. As formações alemãs, embora desgastadas, mantinham um sistema de comando e controle eficiente, aprimorado ao longo de anos de campanhas. Os soviéticos, apesar dos avanços desde 1941, ainda aprendiam a coordenar grandes forças em movimento. Em maio de 1944, o Exército Vermelho estava pronto. A Operação Bagration ocorreu em duas fases principais. Primeiro, as forças soviéticas destruiriam a linha de frente alemã no leste do saliente bielorrusso. Em seguida, cercariam e destruiriam as guarnições alemãs que controlavam os pontos-chave de Vitebsk, Orsha, Mogilev e Bobruisk. Os soviéticos pretendiam infligir aos alemães o mesmo tipo de cercos devastadores. As batalhas de Caldeirão destruíram exércitos soviéticos inteiros nas primeiras semanas da Operação Barbarossa, em 1941. Agora, 3 anos depois, eles estavam determinados a se vingar. A fase inicial da Operação Bagration foi cuidadosamente orquestrada para criar a ilusão de um ataque em ampla frente, enquanto secretamente visava um cerco devastador. A segunda frente bielorrussa manteve as forças alemãs presas e atraiu sua atenção para o centro da saliência. Enquanto isso, a primeira e terceira frentes bielorrussas foram ordenadas a avançar, cercando as linhas alemãs em um grande movimento de pinça. Essas duas pontas de lança concentraram quase 2/3 das reservas, tanques e poder de fogo do Exército Vermelho para a ofensiva. Ao norte, a primeira frente báltica apoiou, protegendo o flanco direito da terceira frente bielorrussa e mantendo a cunha entre o grupo de exércitos centro e o norte. Corredor estreito que planejadores soviéticos queriam abrir. Na segunda fase, a Operação Bagration visava destruir o principal corpo do grupo de exércitos centro. Após romper a frente alemã e tomar pontos estratégicos, as forças soviéticas avançariam para o oeste, cercariam inimigos perto de Minsk e marchariam rumo às fronteiras pré-guerra da União Soviética. Era uma escala de operação que os alemães não haviam previsto e, uma vez em andamento, se mostraria impossível de parar. Em anos anteriores, derrotas soviéticas graves eram frequentemente causadas pelo caos no alto comando, má coordenação entre frentes, autoridade sobreposta e comandos pouco claros. Desta vez, as coisas eram diferentes. Iosif Stalin e o Stavka haviam aprendido bem essas lições amargas e agora davam enorme ênfase à cooperação entre as frentes. Para garantir isso, designaram os oficiais mais graduados do Exército Vermelho para supervisionar a operação. O Marechal Alexander Vasilevsky, chefe do Estado-Maior-Geral, assumiu a coordenação entre a primeira frente do Báltico e a terceira frente bielorrussa. O Marechal Georgy Zhukov, comandante de campo mais confiável de Stalin, supervisionava a primeira e segunda frentes bielorrussas. A presença deles garantia o avanço coordenado do ataque em várias frentes. O engano desempenhou um papel fundamental nos preparativos soviéticos. Todos os esforços foram feitos para convencer os alemães de que o próximo grande ataque do Exército Vermelho aconteceria mais ao sul, na Ucrânia. As populações civis foram evacuadas silenciosamente da linha de frente, não apenas por sua segurança, mas também para limitar o risco de as posições soviéticas serem expostas.
Ao mesmo tempo, as unidades da linha de frente do Exército Vermelho realizaram preparativos defensivos elaborados para enganar os observadores inimigos. Oficiais do Estado-Maior fizeram inspeções aéreas para verificar a disciplina de camuflagem, enquanto as unidades da linha de frente eram rotacionadas à retaguarda em silêncio de rádio para treinar ataques de armas combinadas. A inteligência soviética intensificou a coleta de informações, já que as patrulhas aéreas alemãs eram quase inexistentes. Os voos de reconhecimento aéreo soviéticos operavam com quase total impunidade, construindo um quadro claro e detalhado das posições e vulnerabilidades alemãs. Apesar das tentativas de ocultar o reforço soviético, em junho, o quartel-general alemão do Grupo de Exércitos Centro recebeu relatos preocupantes. Voos de reconhecimento detectaram tráfego de rádio, e a movimentação dos partisãs sugeria que algo grande se aproximava. Os alertas foram ignorados, pois os oficiais de inteligência alemães acreditavam que o ataque principal seria em outro local. Mas, em meados de junho, o volume e a urgência desses relatórios se tornaram impossíveis de ignorar. Em 12 de junho, bombardeiros soviéticos de longo alcance começaram a lançar ataques coordenados contra aeródromos alemães, um sinal claro de que a ofensiva estava próxima. O marechal Ernst Busch, sem convencer Hitler sobre o ataque iminente, aproveitou para sair da linha de frente e voltar à Alemanha de licença. Poucos dias antes do ataque, ele quase não teria tempo de desfazer as malas. Na noite de 19 de junho, os partisãs soviéticos atacaram sem aviso por toda a Bielorrússia. Chamas destruíram linhas férreas, pontes e estradas. Em algumas regiões, todos os trens de suprimentos alemães foram paralisados. Foi uma sabotagem calculada para cortar as artérias do Grupo de Exércitos Centro, pouco antes do avanço final do Exército Vermelho. 2 dias depois, na noite de 21 de junho, ondas de bombardeiros soviéticos cruzaram o céu com estrondo, lançando centenas de toneladas de explosivos de alto poder sobre as posições alemãs. Durante as explosões, engenheiros soviéticos avançaram sob a escuridão, usando as detonações para ocultar o som de desminagem e corte de arame. Sentinelas alemães, atentos e desconfiados, começaram a detectar atividades incomuns em toda a linha de frente. Às 3 da manhã do dia 22 de junho, exatamente 3 anos após a Alemanha invadir a União Soviética, o Exército Vermelho atacou. As unidades de infantaria avançaram, apoiadas por tanques com arados para minas, rompendo as primeiras defesas alemãs. A ofensiva geral não começou como um único ataque, mas como uma série de operações concentradas de cerco, projetadas para sobrecarregar seções individuais da linha de frente. No norte, perto de Vitebsk, um bombardeio de artilharia titânico castigou as posições do 3º Exército Panzer. À medida que a pinça norte do ataque soviético avançava, as formações de infantaria da primeira frente do Báltico romperam as defesas externas, contornando a própria Vitebsk e avançando rapidamente para cercá-la pela retaguarda. A armadilha começava a se fechar. Enquanto os projéteis soviéticos trovejavam na frente bielorrussa, o marechal de campo Ernst Busch foi alertado por telefone de que a tão esperada ofensiva do Exército Vermelho havia começado. Ele embarcou no primeiro voo disponível para seu quartel-general. No final da tarde, ele já estava em terra, entrando em um posto de comando já tomado pelo caos. Relatórios chegavam urgentemente. O flanco esquerdo do Grupo de Exército Centro desmoronava e o contato com o Grupo Norte foi totalmente perdido. A tão temida tempestade soviética havia chegado e já começava a atravessar as linhas alemãs. Apesar da enorme escala do bombardeio soviético, um dos maiores ataques de artilharia da história militar, muitas unidades alemãs na linha de frente resistiram firmemente. Após anos de combate na frente oriental, eles se entrincheiraram e resistiram. A infantaria soviética, avançando sob fumaça e aço, encontrou forte resistência.
Os ganhos iniciais foram modestos. As penetrações nas linhas alemãs eram superficiais, e sem apoio coordenado da infantaria, as brigadas de tanques soviéticas não rompiam as defesas. Reconhecendo isso, os comandantes soviéticos tomaram uma decisão ousada. Eles enviaram seus corpos de tanques de reserva antes do planejado. A aposta valeu a pena. Enquanto o terceiro exército Panzer ao norte sofria os principais ataques, os outros 3 exércitos do grupo de exércitos Centro, quarto, segundo e nono, enfrentaram pressão menor no primeiro dia. Mas o equilíbrio logo mudaria. Ao amanhecer de 23 de junho, os canhões voltaram a rugir. Desta vez, era a vez da terceira frente bielorrussa liberar seu poder. Seu alvo era o 27º Corpo do 4º Exército Alemão, posicionado a leste e ao sul de Orsha. Este setor formava o braço sul do grande cerco soviético. As ordens eram claras: capturar Orsha e avançar até Borisov, penetrando profundamente na retaguarda alemã e se unindo ao Pinça do Norte. As defesas alemãs em Orsha eram lideradas pela experiente 78ª Divisão Sturm, uma das divisões de infantaria mais fortemente armadas da Wehrmacht. A divisão resistiu com determinação, desferindo fogo intenso contra as tropas soviéticas que avançavam. Mas o ataque soviético era forte demais. Onda após onda se chocava contra as linhas alemãs, e os defensores, embora resolutos, não conseguiam conter a maré. A 78ª foi destruída nos combates. Os sobreviventes recuaram em desordem. As primeiras 48 horas já tinham sido brutais para o grupo de exércitos Centro, mas o pior ainda estava por vir. Em 24 de junho, as forças soviéticas deram seu primeiro golpe decisivo. O 43, o exército da primeira frente do Báltico, e o 39, o exército da terceira frente bielorrussa, se uniram e cercaram a cidade de Vitebsk. Divisões inteiras alemãs ficaram presas no bolsão. A rapidez e precisão da manobra do Exército Vermelho surpreendeu o comando alemão. A mobilidade soviética, antes considerada desajeitada e descoordenada, agora agia com eficiência implacável. Durante toda a ofensiva, as unidades soviéticas mostraram coordenação e ritmo que deixaram os alemães atordoados. Entre suas inovações estava uma tática conhecida como dupla barragem rolante, uma estratégia brutal de artilharia na qual tanto as posições avançadas quanto as traseiras alemãs eram bombardeadas simultaneamente. Isso destruiu posições antitanque, desorganizou reservas e deixou as linhas alemãs cegas e paralisadas enquanto os soviéticos avançavam. As pontas de lança blindadas soviéticas avançavam tão rápido que muitas vezes superavam sua artilharia. Nessas situações, o apoio aéreo assumia o controle. Ondas de caças-bombardeiros soviéticos avançavam em baixa altitude, destruindo posições alemãs e abrindo caminho à frente. Unidades da Luftwaffe que tentavam contra-atacar enfrentavam caças soviéticos em formação e eram recebidas por artilharia antiaérea móvel protegendo as colunas do Exército Vermelho. O já limitado poder aéreo alemão foi gradualmente eliminado dos céus do sul. A situação do 6º Corpo de Exército Alemão, comandado por Georg Pfeiffer, tornou-se catastrófica. Ao sudeste de Mogilev, o exército de Pfeiffer foi fortemente atingido. Após dias de combates, o corpo de exército foi destruído, e Pfeiffer morreu 4 dias depois do início da luta. Um dos vários oficiais de alta patente que caíram durante o colapso. O general Helmut Weidling chegou e encontrou o comando em ruínas. Todos os comandantes divisionais de Pfeiffer foram mortos. O que restou do corpo fugiu para o oeste em fragmentos quebrados, dispersos e exaustos, sem liderança. O grupo de exército Centro estava começando a se desintegrar. A ofensiva soviética rompeu as linhas e começou a engolir tudo, os soviéticos. A vitória no setor Vitebsk-Orsha foi mais do que um sucesso no campo de batalha. O flanco norte do grupo de exércitos Centro colapsou totalmente. 2 dos 3 corpos do terceiro exército Panzer foram aniquilados.
Com eles, foi-se qualquer vestígio de defesa em toda a atual ala superior esquerda da frente alemã. A estrada para Borisov agora estava completamente aberta ao sudoeste, enquanto ao noroeste, o importante entroncamento ferroviário de Polotsk estava exposto. O alto comando soviético deu prioridade imediata à captura de Polotsk. Apesar de longe do eixo principal da ofensiva, as forças alemãs na região ainda ameaçavam o flanco direito da primeira frente do Báltico. Não havia tempo para pausar ou se reorganizar. As tropas do general Ivan Bagramian avançaram rapidamente, repetindo as táticas de Vitebsk ao isolar pontos fortificados, contornar resistência e esmagar o inimigo com força avassaladora. Mas em Polotsk não haveria resistência final. O general Oberst Karl Hilpert, comandante da guarnição alemã, percebeu o que iria acontecer. Em vez de esperar para ser cercado, ele tomou a decisão de se retirar por conta própria, um raro ato de desobediência na rígida hierarquia da Wehrmacht. Quando as tropas soviéticas chegaram à cidade em 4 de julho, ela já estava sem defensores. A captura de Polotsk garantiu o flanco de Bagramian e eliminou a ameaça ao avanço soviético ao norte de Pinsk. Mas ao sul, em Bobruisk, a ofensiva soviética atacou com ainda maior intensidade. O 9º Exército Alemão, comandado pelo general Hans Jordan, era o alvo, enfrentando a formação soviética mais forte da frente. A primeira frente bielorrussa sob o comando do general Konstantin Rokossovski. O acesso direto a Bobruisk estava bloqueado por fortes defesas alemãs em Perity, onde engenheiros haviam fortificado a rota por terra seca. O terreno a leste, no entanto, era apenas um pântano denso, encharcado e considerado pelos alemães como intransitável para grandes formações. Eles estavam errados. O coronel-general Pavel Bartov, comandante do 65º Exército Soviético, tomou uma decisão ousada. Em vez de atacar de frente, suas tropas iriam direto pelo pântano. Os generais alemães confiaram em um símbolo topográfico que indicava pântano intransponível. Batov escreveria mais tarde e sucumbiu à ideia reconfortante de que não seríamos capazes de avançar por ali. Mas os engenheiros de combate soviéticos haviam aprendido a desafiar o terreno. Trabalhando sem parar, eles fizeram estradas de toras e trilhas de troncos sobre a lama. Em poucas horas, a infantaria avançou pelos pântanos. Os alemães, porém, observando os pântanos, não haviam colocado nenhuma unidade dentro deles. No primeiro dia, os homens de Batov avançaram 10 quilômetros por um terreno considerado intocável pelo inimigo. Um corpo de tanque soviético vinha logo atrás, transformando um milagre logístico em uma ruptura operacional. Ao norte e leste de Bobruisk, o 3º Exército Soviético, liderado pelo coronel-general Alexander Gorbatov, enfrentou resistência maior. Os defensores alemães aqui haviam sido reforçados pela 20ª Divisão Panzer, a única reserva móvel restante disponível para o general Jordan. Isso atrasou o Exército Vermelho, mas não o deteve. O ataque soviético começou a abrir uma cunha entre o 4º e o 9º Exércitos alemães. Com a fragmentação da frente, a comunicação entre as forças foi cortada. Vendo a ameaça do avanço pelo pântano de Batov, Jordão moveu a 20ª Divisão Panzer ao sul para contê-lo, mas seu poder ofensivo já estava esgotado. O contra-ataque falhou e a divisão foi severamente atingida. Em 27 de junho, a armadilha soviética em Bobruisk se fechou totalmente. O 40 e 1º Corpo Panzer e o 35º Corpo estavam cercados em um bolsão de cerca de 32 km de largura. O general Jordan pediu para romper o cerco enquanto havia coesão, mas o grupo de exércitos centro recusou. Bobruisk foi declarada fortaleza e seus defensores receberam ordem de lutar até o último homem. Nesse mesmo dia, o general Edmund Hofmeister, comandante da cidade, enviou um radiograma desesperado ao quartel-general do grupo de exércitos centro. Sua mensagem descrevia um quadro de desastre iminente, perda total de contato com o 35º Corpo Pânico nas ruas e um número crescente de baixas civis e militares. A artilharia soviética já bombardeava a cidade. O ataque final estava próximo. Na noite de 27 de junho, o Exército Vermelho atacou. Ondas de infantaria e tanques avançaram sobre Bobruisk sob a cobertura da escuridão. Combates de rua tomaram conta da cidade enquanto as forças alemãs,
em menor número e isoladas, resistiam com tudo o que lhes restava. O caos continuou à noite e no dia seguinte, mas a luta era sem esperança. O destino de Bobruisk já estava selado. Quando Hitler finalmente autorizou uma retirada de Bobruisk na noite de 28 de junho, já era tarde demais. A posição alemã já havia colapsado além de qualquer reparo. Na manhã de 29 de junho, os restos destroçados das forças cercadas tentaram escapar, mas se viram presos não em um, mas em 2 anéis concêntricos de forças bloqueadoras soviéticas. O quê? Restaram poucos blindados da 20ª Divisão Panzer que liderou o ataque. Eles se juntaram à 12ª Divisão Panzer, do general Gerhard Müller, que lutava do lado de fora tentando alcançá-los. Enquanto isso, pequenos grupos desorganizados de sobreviventes do 35º Corpo conseguiram se separar e fugir ao norte, entrando em contato com o 4º Exército em retirada. No início de julho, cerca de 14.000 homens exaustos do destruído 9º Exército retornaram dispersos às linhas alemãs. O preço foi alto, mais de 80.000 soldados alemães morreram, ficaram feridos ou foram capturados, enquanto a estratégia soviética previa colapsos rápidos em Vitebsk e Bobruisk, o objetivo no centro, em Mogilev, era diferente. A segunda frente bielorrussa recebeu ordens de imobilizar e não envolver o 4º Exército do general Kurt von Tippelskirch. O objetivo era segurá-lo enquanto os setores vizinhos eram esmagados. Em 23 de junho, as forças soviéticas romperam as linhas alemãs e avançaram para o oeste, forçando o exército de Tippelskirch a recuar para o rio Berezina. Os alemães inicialmente conseguiram organizar uma retirada combativa para uma linha defensiva secundária, causando baixas enquanto recuavam. Mas a pressão nunca diminuiu. A retirada disciplinada rapidamente se desfez. As unidades perderam contato e transmissões de rádio foram perdidas ou não recebidas. 4 dias depois, Tippelskirch ordenou retirada geral para Borisov e o rio Berezina. Muitas formações não receberam a mensagem e as que receberam estavam desorganizadas demais para cumpri-la. O que se seguiu foi uma fuga caótica. Tropas alemãs avançaram para o oeste por bosques e campos, perseguidas de perto por tanques soviéticos, atacadas do alto por aviões e constantemente assediadas por grupos de partisans que operavam nas profundezas das florestas. Unidades soviéticas avançaram agressivamente, cruzando o rio Dnieper, tanto ao norte quanto ao sul de Mogilev. Em 28 de junho, eles invadiram a própria cidade. Cerca de 2.000 alemães ainda estavam lá dentro. Eles lutaram, mas não tinham chance. Os sobreviventes dos combates nas ruas foram levados ao cativeiro. A batalha por Mogilev acabou, mas ela ganhou tempo. Tempo que logo se mostraria crucial. A noite de 27 de junho teve combates intensos nas ruas da cidade. As forças alemãs lançaram contra-ataques desesperados tentando escapar antes que a armadilha se fechasse. Ao meio-dia de 28 de junho, tropas da 2ª Frente Bielorrussa já estavam no centro da cidade. Um a um, os últimos pontos fortificados foram eliminados. A resistência caiu na estação de trem, com os últimos defensores mortos ou capturados. Para atrasar a perseguição soviética e proteger os remanescentes em retirada, Tippelskirch montou rapidamente um Kampfgruppe sob comando do tenente-general Dietrich von Saucken. Era uma força improvisada formada pela 5ª Divisão Panzer 500 e 5º Batalhão de Tanques Pesados de Elite Companhias de Polícia Militar e um batalhão de treinamento de engenheiros. Foram enviados para segurar as pontes perto de Borisov e defender os pontos de travessia do rio Berezina. A 5ª Divisão Panzer estava de forma incomum, quase com força total. Reequipada recentemente, ela tinha 76 tanques Pantera e 45 Tigres do 55º Batalhão. Era uma força poderosa, uma das últimas formações blindadas do grupo de exércitos Centro capaz de oferecer resistência séria. Em 28 de junho, o Marechal Walter Model assumiu como novo comandante do grupo de exércitos Centro na linha de frente. Era famoso por salvar batalhas perdidas. Ele montou seu quartel-general em Lida, a cerca de 160 quilômetros a oeste de Minsk, mas nem ele sabia ao certo quais forças ainda tinha à disposição. A linha de frente estava em desordem, com rádio e telefone fora do ar.
A comunicação com suas divisões dispersas precisava ser mantida por meio de lentas aeronaves Fieseler Storch voando baixo, frágeis aviões de observação mais adequados para reconhecimento do que para retransmissão de comandos. Desde 26 de junho, os reforços chegavam gradualmente. Hitler finalmente começou a liberar divisões de reserva, algumas do alto comando, outras retiradas do grupo de exércitos norte. Mas eram julgados em um moedor de carne. A maioria, como a 5ª e 12ª Divisões Panzer, foi logo enviada aos poucos para uma frente já em colapso. Já estávamos cercados, não havia mais nenhuma linha clara, apenas florestas, destroços espalhados e grupos de homens se movendo para o oeste sem ordens. Na noite do dia 28, nos unimos aos remanescentes da 20ª Divisão Panzer, que haviam tentado abrir um corredor. Nosso Kampfgruppe, sob o comando de Müller, mal conseguia segurar uma estrada florestal logo a leste das travessias do Berezina. Ao amanhecer, os soviéticos vieram novamente, não em ondas, não como nos velhos tempos. Agora eles vinham rápido, com colunas motorizadas, contornando pontos fortes e se infiltrando entre nós. Um T-34 surgiu entre as árvores a menos de 50 metros de nós. Nossa última equipe de Panzerschreck atingiu a esteira, mas o segundo tanque os derrubou antes de recarregarem. Recuamos em duplas ou trios pela fumaça e cheiro de borracha e carne queimadas. Minhas botas estavam encharcadas, mas não de água. Os feridos estavam por toda parte, a maioria apenas olhava, sem gritar. Naquela manhã, Müller ordenou uma última tentativa de alcançar as pontes em Borisov. Nosso Pantera foi atingido nos primeiros minutos. Um projétil atravessou a torre. Arrastei-me até uma vala e encontrei 5 homens da 35ª Divisão de Infantaria. Um deles não tinha arma, apenas uma pistola de sinalização. Seguimos para noroeste pela floresta, tentando evitar a estrada, enquanto aeronaves soviéticas cruzavam o céu acima, caçando qualquer coisa que se movesse. Certa vez, um Yak atirou na clareira quando entrávamos. O homem atrás de mim foi atingido na garganta. Ele caiu em silêncio. Ao meio-dia, só restavam 10 de nós. Os soviéticos já tinham nos cercado pelos 2 lados. Havia incêndios ao norte, Borisov tinha sumido. Chegamos ao rio ao anoitecer, mas não restava nenhuma ponte. Apenas fumaça e metal retorcido. Alguns tentaram nadar. Nunca mais os vi. Naquela noite, enterrei minhas insígnias e tentei dormir sob um pinheiro. O céu brilhava laranja no leste. Já tinha acabado, só que ninguém tinha nos contado ainda. Em 29 de junho, os tanques soviéticos chegaram ao rio Berezina, perto de Borisov. Engenheiros de combate do Exército Vermelho lançaram rapidamente pontes flutuantes sobre o rio para manter a ofensiva. O grupo de combate de von Sauken cavou trincheiras e, determinado, manteve sua posição. Sua defesa permitiu que os sobreviventes do 27º e 12º Corpos cruzassem para a margem oeste, mas foi apenas um alívio temporário. No dia seguinte, as forças soviéticas entraram em Borisov. Houve combates intensos nas ruas enquanto as unidades de von Sauken tentavam atrasar o inimigo. Ao perceber que a cidade estava perdida, ele ordenou retirada atrás do rio. As pontes foram destruídas, mas o Exército Vermelho já achava formas de atravessar. Os poucos sobreviventes do leste agora enfrentavam uma jornada ainda mais difícil, pois as estradas para o oeste já não estavam sob controle alemão. Tanques soviéticos patrulhavam as estradas. As florestas estavam cheias de partisãs implacáveis, isolando e caçando. Soldados alemães abandonaram os veículos e se espalharam pelas árvores, tentando voltar às linhas amigas, através das ruínas do que um dia foi o Grupo de Exército Centro. Vilas em chamas, tiros de fuzil e explosões abafadas, tudo encoberto pelo trovão dos Huras soviéticos, lembrou um soldado alemão que sobreviveu ao inferno. Se você estivesse ferido ou doente demais para se mover, era abandonado. Isso significava morte. Os pântanos, os rios, as florestas densas, o calor, a sede, a fome, tudo isso nos atravessava como balas. Seguimos em frente, sustentados apenas pela vontade de alcançar a linha alemã. Com Vitebsk e Bobruisk caídas, os flancos do grupo de exércitos centro estavam perdidos. Agora não havia mais nada entre o Exército Vermelho e Minsk, apenas restos destruídos e estradas vazias. A primeira fase da Operação Bagration atingiu seus objetivos rapidamente. As forças soviéticas pararam brevemente ao longo do rio Berezina, fazendo uma pausa para reabastecer, rearmar e receber novos reforços. O custo foi imenso,
Muitas divisões foram dizimadas. Enquanto as tropas do Exército Vermelho faziam pausa, a Força Aérea Soviética continuava ativa. Seus pilotos permaneceram no céu, caçando as colunas alemãs em retirada. A Luftwaffe, sobrecarregada e em desvantagem, quase nada podia fazer para intervir. A breve pausa deu ao marechal de campo Walter Model tempo suficiente para montar uma nova linha defensiva frágil, indo de norte a sul pela cidade de Molodechno. Com poucas divisões de reserva, ele buscou criar uma aparência de ordem, um escudo temporário para retardar o avanço soviético. A noroeste de Minsk, a 5ª Divisão Panzer resistiu pela última vez. Nos dias 1 e 2 de julho, ela travou uma batalha brutal contra o 5º Exército de Tanques de Guarda Soviético. Os soviéticos sofreram pesadas baixas. O exército de tanques de guardas foi quase destruído, mas o mesmo aconteceu com a divisão Panzer. Após a fumaça se dissipar, sobraram só 18 tanques operacionais. Todos os tigres do 55º Batalhão de Tanques Pesados foram perdidos nos combates. Foi uma vitória de pirro que significou quase nada diante do avanço contínuo dos soviéticos. Em 2 de julho, a vanguarda do 2º Corpo de Tanques da Guarda Soviética chegou aos arredores noroeste de Minsk. Ao mesmo tempo, uma força-tarefa móvel soviética tomou Nesvit, bloqueando a última rota de fuga para Baranovich. Antes que a armadilha final se fechasse, os alemães conseguiram evacuar cerca de 20.000 feridos e pessoal da retaguarda. Isso não bastaria. Na manhã seguinte, tanques soviéticos do 2º Corpo de Tanques da Guarda avançaram para Minsk. A resistência alemã colapsou quase imediatamente. Ao anoitecer, Minsk estava sob controle soviético, uma vitória política e simbólica. Cerca de 10.000 soldados alemães ficaram encurralados a oeste da cidade. Com o general von Tippelskirch fora do cerco, o comando das tropas restantes do 4º Exército ficou com o general Müller, do 12º Corpo de Exército. O Exército Vermelho bombardeou o bolsão com artilharia e ataques aéreos constantes. Caças-bombardeiros soviéticos destruíam comboios e armas pesadas atacavam pontos fortificados. As unidades alemãs se dividiram e o que era uma força coesa virou grupos isolados de sobreviventes. Um grupo, com vários milhares de homens da 78ª Divisão Sturm, tentou resistir sob o comando do general Hans Traut. Eles foram cercados e destruídos. Traut foi capturado em 6 de julho. 2 dias depois, o general Müller se rendeu com os remanescentes de suas forças ao sudoeste de Minsk. Isso resultou na destruição do 4º Exército Alemão. Nos dias seguintes, tropas soviéticas e partisans vasculharam as florestas próximas à cidade, rastreando grupos dispersos de retardatários. Poucos escaparam. Com Minsk libertada, a 3ª Frente Bielorrussa Soviética voltou sua atenção para o oeste. As ordens de Stalin eram claras. Tomem as cidades de Lida e Vilno até 12 de julho e estabeleçam uma cabeça de ponte na margem oeste do rio Neman. Vilno, porém, não cairia facilmente. A cidade estava fortemente fortificada e defendida por 12.000 soldados alemães, sob o comando do general-major Rainer Stahel. Eles estavam determinados a mantê-la. Em 7 de julho, o 5º Exército de Tanques da Guarda e o 3º Corpo de Tanques da Guarda realizaram rápida manobra de flanco, cercando Vilno pelo norte e sul. À medida que se aproximavam, uma revolta espontânea irrompeu dentro da cidade. O Exército Nacional Polonês, braço militar secreto do governo polonês exilado, tentou tomar Vilno. Antes da chegada dos soviéticos, o objetivo deles era tanto político quanto militar. Enquanto combatiam os alemães, também buscavam afirmar a soberania polonesa antes da chegada do Exército Vermelho. A mensagem para Stalin era clara: a Polônia não seria absorvida silenciosamente pela esfera soviética. Naquela noite, reforços alemães chegaram bem a tempo. Ao amanhecer de 8 de julho, as principais unidades de infantaria do 5º Exército Soviético lançaram seu ataque a partir do sudeste. 2 dias depois, tanques soviéticos completaram o cerco, unindo-se a oeste e cercando totalmente Vilno. Pelos 3 dias seguintes, combates de rua brutais devastaram a cidade, casa por casa, quarteirão por quarteirão. Soviéticos e insurgentes poloneses enfrentaram alemães entrincheirados. A batalha por Vilno foi um dos combates urbanos mais sangrentos do verão, mas o desfecho era inevitável. O Exército Vermelho estava chegando e nada podia detê-lo.
Dentro de Vilno, os combates chegaram à sua fase mais desesperada. Com os tanques soviéticos cercando a cidade, a resistência polonesa atacava de dentro. A revolta deles, coordenada ao ataque soviético, mas por outros motivos, causou caos atrás das linhas alemãs. Defensores da Wehrmacht, cercados pelo Exército Vermelho e insurgentes internos, lutaram com ferocidade. As perdas foram enormes de ambos os lados. As baixas soviéticas aumentavam à medida que a batalha avançava rua por rua. Pelo oeste, reforços alemães lançaram tentativas desesperadas de socorro. Colunas da 6ª Divisão Panzer e elementos da elite Divisão Panzer Grenadier Grossdeutschland lutaram para avançar em uma tentativa de abrir um corredor. Na noite de 12 de julho, eles criaram uma breve brecha nas linhas soviéticas. Por essa passagem estreita, cerca de 3.000 soldados alemães escaparam da armadilha de Vilno, mas o custo foi alto. 8.000 soldados alemães morreram nos últimos dias do cerco e 5.000 foram capturados quando a cidade caiu. Em 15 de julho, os soviéticos haviam consolidado sua posição no rio Niemen. Engenheiros de combate lançaram pontes flutuantes na margem oeste do rio, permitindo que as tropas soviéticas ocupassem posições avançadas. Os alemães lançaram contra-ataques furiosos para impedir um avanço maior, mas o Exército Vermelho resistiu e expandiu suas cabeças de ponte. Agora, a Prússia Oriental, o coração do Reich de Hitler, estava ao alcance de um ataque. Pela primeira vez, o Exército Vermelho estava às portas do território alemão. No entanto, enquanto o campo de batalha se deslocava para o oeste, outro confronto já estava em andamento. Não de armas e tanques, mas de política e poder. Com Vilno sob controle soviético, os serviços de segurança de Stalin agiram rápido. A Comissariado do Povo para Assuntos Internos prendeu combatentes do Exército Nacional Polonês, que haviam se rebelado contra os alemães dias antes. Quem não conseguiu fugir da cidade foi preso e internado. A mensagem para o governo polonês no exílio foi inequívoca, ambígua. Não haveria negociação, nem compartilhamento de poder, e nenhum reconhecimento da independência militar polonesa. Stalin não permitiria forças antissoviéticas atuando atrás do avanço do Exército Vermelho. Apesar do ímpeto, as forças soviéticas ainda sofreram reveses. No flanco sul da primeira frente bielorrussa, o 11º Corpo de Tanques do Major-General Philip Rudkin avançou sem reconhecimento adequado. Seus blindados caíram em uma emboscada alemã bem preparada, 3 quilômetros ao sul de Koval. Em poucas horas, 84 tanques soviéticos foram destruídos. A perda foi tão grave que o Stavka imediatamente destituiu Rudkin do seu comando. Um lembrete de que, mesmo na vitória, a imprudência ainda pode sair caro. Em Moscou, Stalin organizou uma exibição teatral para mostrar o triunfo de seu exército. Em 17 de julho, 57.000 prisioneiros alemães, a maioria capturada durante o cerco de Minsk, foram desfilados pelas ruas da capital soviética. 2 grandes colunas de soldados derrotados, muitos feridos ou doentes, marcharam diante de multidões silenciosas. As forças soviéticas continuaram seu avanço imparável. A cidade fronteiriça de Brest caiu em 21 de julho e 3 dias depois, as tropas soviéticas entraram em Lublin. Foi lá que o Exército Vermelho se deparou com algo ainda mais horrível do que o campo de batalha. Em 24 de julho, eles libertaram o campo de concentração de Majdanek, o primeiro descoberto na guerra. O mundo ficou surpreso. Porém, em uma reviravolta cruel, as autoridades soviéticas logo fizeram de Majdanek uma prisão novamente. Assim que os prisioneiros desnutridos foram evacuados, oficiais da Comissariado do Povo para Assuntos Internos usaram o mesmo complexo para internar membros capturados da resistência polonesa.
Em 1º de agosto, com as forças soviéticas perto de Varsóvia, o Exército Nacional Polonês se revoltou novamente, agora na capital. Foi o maior levante de resistência da guerra. Por 63 dias, combatentes poloneses lutaram contra os alemães na última tentativa de libertar a cidade antes da chegada do Exército Vermelho. Mas o Exército Vermelho nunca veio. Stalin parou seu avanço além do rio Vístula e assistiu os alemães esmagarem a revolta. Os aliados, sem intervir diretamente, lançaram suprimentos aéreos, mas nenhuma ajuda concreta chegou. Quando a cidade foi silenciada, dezenas de milhares de combatentes e civis poloneses estavam mortos. Em outras áreas da frente oriental, os soviéticos avançaram sem parar em agosto. Eles libertaram as últimas fortalezas alemãs na Bielorrússia, avançaram nos estados bálticos e chegaram ao leste da Polônia. Por fim, o avanço soviético desacelerou. Em 28 de agosto, após mais de 2 meses de ofensiva, o Exército Vermelho fez uma pausa. Esse momento marcou o fim oficial da Operação Bagration, uma das campanhas militares mais devastadoras e decisivas da história. Em pouco mais de 8 semanas, a União Soviética destruiu mais de 25 divisões da Wehrmacht, causou mais de 40.000 baixas e avançou mais de 300 milhas. Grupo de Exército Centro. Uma vez que a espinha de ferro da frente oriental de Hitler deixou de existir, o que restava do exército alemão no leste agora estava em plena retirada. E pela primeira vez desde 1941, o caminho para Berlim estava completamente aberto. O Marechal de Campo Model, conhecido por salvar situações desesperadoras, não conseguiu evitar a catástrofe. Quando a poeira baixou, o grupo de exército centro estava praticamente aniquilado. Das suas 38 divisões originais, 28 foram perdidas em pouco mais de 2 meses de combates. A escala do colapso foi impressionante. Registros oficiais alemães indicaram 26.000 mortos, 110.000 feridos e mais de 263.000 capturados ou desaparecidos. Mas esses números escondiam uma verdade ainda mais sombria. Unidades inteiras eram dadas como desaparecidas, mas na verdade foram totalmente exterminadas. Florestas e pântanos da Bielorrússia estavam cheios de soldados mortos, cujos nomes nunca seriam recuperados. A vitória custou caro ao Exército Vermelho. Registros soviéticos indicam 178.000 mortos, desaparecidos ou capturados e 587.000 feridos. Perdas que arruinariam a maioria dos exércitos foram absorvidas, suportadas e superadas. A Operação Bagration, apesar de ter sido um triunfo, teve um custo humano enorme, mas mudou tudo estrategicamente. Bagration destruiu qualquer ilusão restante sobre a capacidade da Wehrmacht de segurar a frente oriental. Marcou o momento em que a vitória soviética se tornou não apenas possível, mas inevitável. Foi uma das maiores e mais destrutivas ofensivas da Segunda Guerra Mundial e destruiu o núcleo da resistência alemã no leste. Para os aliados no Ocidente, isso trouxe esperanças reais de que a guerra poderia acabar em 1944. E ainda assim os alemães continuaram lutando. Mesmo com exércitos destruídos e pátria exposta, a Wehrmacht não colapsou. Em toda a frente, os soldados alemães resistiram com disciplina, desespero e, muitas vezes, habilidade tática extraordinária. Generais como Gotthard Heinrich, gênio da defesa, lideraram resistências obstinadas que custaram tempo e sangue. Em Silo Heights, em abril de 1945, Heinrich atrasou o ataque soviético a Berlim por dias, mesmo com a capital já cercada. Naquela altura já estava tudo acabado, exceto pelo nome. Em 30 de abril, Adolf Hitler tirou a própria vida em seu bunker subterrâneo em Berlim. Uma semana depois, o general Oberst Alfred Jodl, representando o alto comando alemão, viajou até o quartel-general aliado em Reims, na França. Lá, em 7 de maio de 1945, ele assinou o instrumento de rendição incondicional. No dia seguinte, 8 de maio, as armas silenciaram em toda a Europa. O dia da vitória na Europa havia chegado. Para os homens que lutaram na Operação Bagration, nas florestas da Bielorrússia, em Minsk e Vilno, entre pântanos, fumaça e cercos, a vitória não foi fácil. Para eles, a guerra não era medida em mapas ou manchetes, mas em lama, sangue e memória.
Para muitos no Ocidente, isso ainda é quase irrelevante. Se você perguntar a alguém sobre 1944, provavelmente lembrará da Normandia, praia de Omaha, em 6 de junho. E ainda assim, naquele mesmo verão, bem ao leste, uma campanha estava em andamento que fazia o dia D parecer uma escaramuça. No dia 6 de junho de 1944, cerca de 4.400 soldados aliados morreram ao invadir as praias da França. Em 23 de junho, na abertura da Operação Bagration, os soviéticos perderam esse número de homens antes do meio-dia. Quando a campanha terminou, mais de 450.000 soldados alemães haviam sido mortos, feridos ou capturados, mais do que todo o efetivo alemão na França. O Exército Vermelho sofreu quase 80.000 baixas próprias. São mais de 12 milhões de homens. Em 9 semanas, exércitos alemães inteiros sumiram. O grupo de exércitos Centro, antes principal força da frente oriental de Hitler, foi destruído. 38 divisões foram enviadas, 28 aniquiladas e algumas desapareceram nas florestas da Bielorrússia sem nunca mais serem vistas. Mesmo assim, Bagration segue ofuscada, não pelo que foi, mas por quem pertenceu. O silêncio na mídia ocidental e nos livros de história não foi acidental, foi político. Mas os soldados não escolhem a política, eles lutam, sangram e morrem nela. Um oficial alemão escreveu: "Não havia frente, só sobrevivência. Lutávamos para sair, não para vencer." O ar tremia com os foguetes Katyusha. Homens corriam até cair e depois rastejavam. Feridos eram deixados para trás. Esse foi Bagration, um veterano soviético do 5º Exército de Tanques da Guarda, descreveu o avanço assim: "Diariamente víamos campos em chamas, animais presos nos celeiros, vilarejos abandonados e repletos de armadilhas. Às vezes avançávamos 20 quilômetros em um dia, outras enterrávamos metade de um batalhão. Os combates em lugares como Vitebsk, Orsha, Bobruisk e Minsk não eram apenas difíceis, eram aniquilação. Para a Polônia e Europa Oriental, Bagration simbolizou a traição final. O Exército Nacional Polonês lutou para libertar cidades, como Vilno do controle alemão, apenas para ser preso, desarmado e deportado por seus supostos aliados soviéticos. Oficiais foram executados, combatentes foram enviados para a Sibéria. Em Lublin, os soviéticos libertaram Majdanek apenas para reutilizar o campo de concentração para prisioneiros políticos, muitos deles poloneses. A vitória custou não só sangue, mas também confiança. O Ocidente celebrou Paris livre, enquanto o Oriente viu suas capitais ocupadas por diferentes dominadores. Não houve desfiles para soldados soviéticos na Bielorrússia, medalhas de Churchill para partisans poloneses de Vilno, nem filmes de Hollywood. As divisões do Grupo de Exército Centro tentavam escapar por pântanos e campos minados, sob ataques aéreos constantes, restando apenas o silêncio. A Operação Bagration foi um ponto de virada da Segunda Guerra Mundial, mas ninguém queria comentar sobre ela. Com isso, vamos encerrar este vídeo. Se você gostou do conteúdo, por favor, considere curtir o vídeo e se inscrever no canal. Isso ajuda mais do que você imagina. Espero que você tenha achado essa análise aprofundada sobre a Operação Bagration tanto informativa quanto instigante. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo vídeo. Se cuide.